Bom dia a todas e todos. Eu sou Luciana, diretora do Sintrajude. Estamos aqui na nossa 40ª live. Esse dia é mais um dia em que a gente vive num cenário de terror por conta dessa pandemia do coronavírus. É mais um dia em que as autoridades públicas, os governos federal, estadual e municipal tratam as nossas vidas com descaso, bem como as administrações dos tribunais aqui no estado de São Paulo e em outros estados fora de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, agora, eles estão tentando dar um ar para isso tudo que está acontecendo, o ar da mais perfeita normalidade. Mas nós todas e todos bem sabemos que não há nada de normal. Tudo o que há nesse momento foge absolutamente da normalidade. Então, eles tentam nos enganar, tentam enganar a população, escondendo dados dos números de mortos, dos números de infectados. Eles fecham hospitais de campanha e abrem todo o comércio, abrem os shoppings, porque para eles a única coisa que importa é que há algum número de leitos hospitalares vazios. Então, qual é a política? Eu vou mandar todo mundo para a rua para adoecer, para ocupar esses leitos. Até porque uma internação numa UTI custa uma fortuna. Então, não se ganha dinheiro com medida preventiva, com prevenção, com política de saúde. Esse país, de forma lamentável, de forma aviltante, ganha-se dinheiro com a pobreza e com o adoecimento da população. Então, uma população que fique no isolamento, que fique trancada em casa, recebendo auxílio, aqui tem direito, aqui faz jus, para ficar no isolamento, é uma política que, para eles, não dá lucro, não permite que eles desviem verdadeiras fortunas. Então, eu peço a todas e todos que nos acompanham nessa live, nessa manhã, que compartilhe a nossa live no Facebook, no YouTube, tem o link lá no canto direito, embaixo, para compartilhar. Vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos publicizar os nossos debates. Hoje nós vamos conversar sobre a reabertura dos tribunais no estado de São Paulo, vamos conversar sobre essa imposição de que trabalhadoras e trabalhadores retornem ao trabalho presencial aqui na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça Eleitoral. Então, após um anúncio de cerca de 1.554 mortes, São Paulo está escondendo os dados da pandemia para dar um ar ainda maior de normalidade, né? O número de mortos, o número de infectados sobe de forma vertiginosa e eles sempre dizendo que está tudo normal. A Prefeitura de Campinas, que até sexta-feira a cidade de Campinas se encontrava na zona vermelha, de uma hora para outra, ao bel prazer da autoridade municipal, se autoproclamou na zona laranja. Isso como uma medida de levar as pessoas para o mercado, para gastar o pouco que tem. Porque nesse momento as pessoas estão tendo perdas, salvo os mega empresários, salvo os bancos, que estão ganhando, sim, muito dinheiro com essa pandemia. Desde o início da pandemia e desde sempre. Desde sempre, os ricos, os poderosos, os donos do capital, os especuladores, ganham com o nosso trabalho e com o nosso dinheiro. Então, eu quero reforçar aqui que nós, trabalhadoras e trabalhadores do Judiciário Federal, assim como os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Estadual, estamos em uma greve sanitária, uma greve ambiental, uma greve que é respaldada pela Convenção 155 da OIT. Essa greve sanitária é uma forma de greve diferente, não é uma recusa ao trabalho, é uma recusa ao comparecimento
ao trabalho presencial. Nesse momento em que vivemos essa pandemia, nós precisamos, como uma medida de saúde, uma medida de segurança sanitária, uma medida de preservação de vidas, nós precisamos continuar o trabalho remoto, o teletrabalho. Então, nós vamos discutir isso hoje, vamos conversar com os nossos colegas. Chamo a todos e todas para participar, para fazer os comentários durante essa live, para fazer colocações, perguntas. E eu quero reforçar aqui uma coisa: a importância, a extrema importância de estarmos todas e todos unidos em todas as lutas da classe trabalhadora. E para que a classe trabalhadora tenha força, tenha poder de luta, tenha organização, faz-se necessário a sindicalização. As nossas entidades são mantidas com o dinheiro dos filiados. Somente uma entidade forte, onde tem seus trabalhadores e suas trabalhadoras, fazem parte, integram a sua entidade representativa, é uma entidade forte. Quero reforçar aqui que cada uma das entidades presentes aqui, o Sintrajude, o Sindigesp, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Estadual da Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira, são entidades muito representativas do Poder Judiciário Federal e Estadual. Então, nós, cada membro, cada trabalhador do Poder Judiciário Federal e Estadual, precisamos fortalecer as nossas entidades. O Sintrajude permanece fechado, com atendimento pelo telefone do plantão, né? O 989336276, e o número do WhatsApp é o 991285217. Então, continuamos fechados, mas continuamos em atendimento. Qualquer necessidade, qualquer contato que precisem fazer, estão aí os telefones, podem entrar em contato com toda a diretoria. Então, já que eu falei da importância da sindicalização, eu quero indicar aqui que na nossa tela agora está sendo exibido o QR Code, né? Então, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela, que vai abrir uma ficha de sindicalização, e aí quem é servidor, servidora do Judiciário Federal, do Estado de São Paulo, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, pode fazer a sua filiação. É muito importante estarmos filiados à nossa entidade de representação. Então, eu quero apresentar aqui a nossa convidada e os nossos convidados, né? A Raquel Morel, ela é diretora de base, servidora do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. O Luiz Milito, grande companheiro, integra o Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público do Estado de São Paulo, um fórum que o Sintrajude também integra. O Michel Iório, que é do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira, também integra o fórum, e integra também a Frente Sindical Classista, né, Michel? Então, somos categorias, somos trabalhadores que estamos juntos, fortalecendo as nossas entidades, os nossos sindicatos, fortalecendo a categoria, toda a classe de trabalhadoras e trabalhadores. Então, eu quero dar bom dia a todas e todos.
em especial aos nossos convidados e à nossa querida convidada aqui. E eu vou passar a palavra. Eu gostaria de estabelecer aqui um tempo de, pode ser 15 minutos para vocês falarem, e depois de 10 a 15 minutos eu vou indicando o tempo, e aí depois eu volto num segundo bloco com os comentários, tá bem? Eu vou passar a palavra Milito, tá bom? Bom dia, Milito. Bom dia, Luciana. A palavra é sua. Bom dia, Luciana, Raquel, Michel, a todos e todas, companheiros e companheiras que estão acompanhando essa live, mais uma que o Sintrajuri tem feito, né, assim, um trabalho constante, né, de aproveitar o momento atual, assim, triste, né, mas que tem que ser feito o trabalho sindical e usar as redes sociais, o trabalho virtual. Nós, do Judiciário Estadual, somos na ativa em torno de 45 mil trabalhadores, mais uns 25 mil aposentados, né, em torno de uns 70 mil trabalhadores do Judiciário, espalhados pelo Estado, né, em várias comarcas, e que, desde que foi decretado o trabalho remoto, 99% dos nossos colegas estão fazendo trabalho remoto, né, fazendo em casa, no home office. E isso acabou sendo, para o tribunal, né, uma grande oportunidade de mudar a forma de produzir, porque nesse trabalho remoto a produtividade aumentou mais de 50%. E isso o tribunal toda vez se vangloria dessa produtividade. Então, a questão do trabalho remoto é um dos temas que a gente tem que tratar, né, porque mesmo com o fim da pandemia, a gente prevê que o tribunal vai implementar esse trabalho, vai continuar com grande parte dos nossos colegas em trabalho remoto. E não tem regulamentação, né? Então, nós precisamos discutir, é um tema que eu acho que envolve também os nossos colegas do Judiciário Federal, que também vão estar nessa situação, é um tema que a gente tem que discutir de como regulamentar esse trabalho remoto, né, no pós-pandemia, e nesse momento agora também, né, porque nossos colegas estão colocando equipamentos próprios, né, pagando luz, água própria, do próprio bolso, sem nenhum reembolso, usando todo o maquinário, o tribunal não fornece. Tem muitos colegas que não têm computador, porque ninguém obriga você a comprar um computador para ser funcionário, e o tribunal não dá serviço para esses colegas que ficam em casa, praticamente sem fazer nenhuma atividade, e ainda cortam o auxílio alimentação, né, o auxílio transporte, e o que dificulta a vida desses colegas, né, que não estão fazendo home office por não ter equipamento. A gente sabe que outros tribunais, como o STJ, por exemplo, forneceu os equipamentos do próprio tribunal para que as pessoas os funcionários pudessem usar, levar em casa quem não tivesse. Então, isso é um tema importante, né, até a questão de horário, né, porque o trabalho remoto, a pessoa descontrola, às vezes trabalha mais que 8 horas, 9 horas, trabalha à noite, trabalha em horários ruins, então tem que ter uma regulamentação, e esse é um debate importante que nós temos que fazer desde já, né, e isso a gente tem feito na nossa categoria. Mas o tema principal, né, nós do judiciário, tanto estadual como federal, né, a gente tem um papel importante dentro da sociedade, né, porque a gente, vamos dizer, a gente consegue ser o único elo democrático, né, que existe entre o poder judiciário e a população. Porque o poder judiciário, a gente sabe, faz parte do poder do Estado, né, o Estado, ele é composto pelo poder judiciário, legislativo e executivo. Então, o poder judiciário ele é um componente do Estado. E esse Estado que a gente está falando, que é o governo, é um Estado que não traduz a necessidade da população, é um Estado que beneficia os interesses do grande capital, é um Estado que agrega pessoas que defendem esse interesse do capital,
Então, nós fazemos parte desse Estado. Só que, como trabalhador do judiciário, a gente tem essa responsabilidade de passar para a população um único elo democrático de um pouco de justiça, né, que a gente consegue levar, e isso é um papel importante que nós temos, né? Mas a gente não esquece nunca que nós fazemos parte desse Estado, que é um Estado que defende os interesses do grande capital em última instância, né? A gente tem que ter sempre essa noção de saber o nosso papel dentro dessa sociedade, que, para nós, ela tem que ser mudada radicalmente, né? E essa crise da pandemia mostrou isso, né? Que se não fossem o serviço público, por mais precários que estejam, né? Porque foram precarizados, estão sendo precarizados, o serviço de saúde, como o SUS, por exemplo, o nosso IANSP, no caso estadual, que vem sendo precarizado, mas mesmo assim, se não fossem esses serviços públicos, a pandemia teria sido muito pior. Imagine vocês, né? É difícil falar que é uma coisa que é pior do que já está, mas teria sido muito pior, porque o trabalhador não teria nenhum acesso à saúde, nenhum acesso a um atendimento mínimo, né? Então, a importância do serviço público para nós tem mostrado nessa pandemia cada vez mais, né? Que tem que ser mantido, tem que ser reivindicado para que não seja precarizado, mais verbas, né? E nós temos essa função também, como funcionário público, né, de exigir que o serviço público seja cada vez mais aprimorado, melhorado, para atender a população que paga por esse serviço. Então, nós temos que se localizar dentro desse contexto, e a gente está numa greve sanitária agora, porque, por mais que a gente tentou conversar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma gestão autoritária, que não consegue atender as entidades, não quer atender as entidades, por mais que a gente pediu, fizemos vários ofícios, pedidos de reunião, o tribunal se negou. No entanto, ele se reuniu com OAB, se reuniu com o governador, se reuniu com os setores empresariais e só não se reuniu com os funcionários, né? E isso a gente viu que é uma forma de gestão autoritária que não corresponde às necessidades que nós temos. Então, diante dessa pandemia, a gente percebe, como a Luciana falou, que a situação está grave, né? O governo tenta fazer uma maquiagem, né, do que existe, inventou essas cores para a bel prazer ele muda de cor, sendo que a realidade e a ciência mostra que o número de casos tem aumentado. Ele fala que nós estamos num equilíbrio, nós não podemos banalizar as mortes, qualquer morte para nós é uma coisa terrível. Então, não pode dizer que morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, nós estamos num equilíbrio. Em São Paulo, a média é quase 300 pessoas por dia, isso não é equilíbrio. Isso eles falam, está num platô. Não, isso é um Everest, é uma montanha, né, enorme de gente morrendo. Então, isso nós não podemos admitir. E abrir os tribunais agora, como o TJ quer fazer, já começou o trabalho interno dia 27, e no dia 3 de agosto ele começa a abrir para o público, né, restrito, mas começa a abrir. Isso a gente é totalmente contra, radicalmente contra, e chegamos num ponto de ter que ter deflagrado a greve, porque não tinha outra alternativa. Foi isso que a gente fez em assembleia, decidindo uma greve sanitária, como a Luciana falou, é uma greve diferente, porque todo mundo está no trabalho remoto e não está se dizendo que não quer trabalhar. Nós não queremos nos arriscar de se dirigir aos fóruns e poder ser infectado, depois infectar colegas, infectar família, amigos. Então, isso e se infectar, né, isso é terrível. A gente sabe muito bem que está descontrolada a epidemia, a pandemia aqui em São Paulo, está totalmente descontrolada, as pessoas se aglomerando, o trânsito terrível, parece que não está acontecendo nada, e, no entanto, a gente, quando vai ver um hospital, a gente vê o drama que estão as famílias, nos cemitérios, as pessoas sendo enterradas. Então, essa que é a realidade, e que esse governo em nome dos empresários, em nome do capital e do lucro, ele quer abrir. E o TJ segue piamente essa política
numa troca de favores com o governo. Então, nós não podemos aceitar, por isso que nós decretamos a greve sanitária, que está sendo construída, é uma greve de adesão, as pessoas têm que se conscientizar que tem que aderir, porque o risco é a vida dela. Muitos colegas vão trabalhar porque estão sem computador em casa, então não estão recebendo auxílio alimentação, aí vão trabalhar por causa do auxílio alimentação e o auxílio transporte, e isso a gente está tentando mesmo conscientizá-los sobre isso, e ontem teve uma manifestação, o Michel vai explicar melhor, a gente conseguiu abrir um canal, porque eles foram lá valentemente, né, no tribunal, e conseguiram ser atendidos para marcar uma reunião com o presidente, parece que vai ter essa reunião para a gente apresentar nossas reivindicações. Então, essa é a situação. A greve está iniciando, ela não está, assim, com uma adesão total, mas está, aos poucos, os colegas e as colegas estão aderindo, né, como vendo a realidade, né, sentindo o drama, né, das pessoas que estão se adoecendo, então vão se conscientizando e vão aderindo. Esse é o papel do sindicato, do Sindigesp, é de conscientizar, organizar e fazer o avanço da luta, né? E a questão da unidade é fundamental, toda a classe trabalhadora que está sofrendo, nós podemos fazer várias coisas entre Judiciário Federal e Estadual, além do fórum, né, do setor público, a gente pode fazer algumas atividades conjuntas, e vamos ver se a gente consegue elaborar alguma pauta comum, algumas ações comuns entre o Judiciário Federal e o Estadual, que são dois setores importantes dentro do serviço público. Obrigada, eu acho que essa fala... Eu não sei se eu passei, porque... eu vou passar a palavra para a Raquel, que aí ela vai passar as informações aqui da Justiça Eleitoral, e aí depois eu passo a palavra para o Michel, tá bom? Então, vamos lá, Raquel, 10 minutos, tá bom? Acho que ela está sem som. Raquel, você está sem som. Estou sem som. Agora tá ok. Isso, agora sim. Tá, então vou repetir o meu bom dia, tá, pessoal? Bom dia a todos que estão aqui na transmissão, né? O Milito, o Michel, a Luciana. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Morel, eu sou da Justiça Eleitoral, né? Esse tema é importante para a gente aqui da Justiça Eleitoral, que é da base aí do Sintrajud, porque a gente votou em Assembleia Geral a greve que a gente tem chamado a greve em defesa da vida, né? A greve sanitária, tanto para o TRE como para o TRF3 e para a Justiça Federal. Mas na Justiça Eleitoral existiu uma pressão maior, que já tinha começado aí há 2 meses atrás, por conta da situação das eleições municipais, né? E a eleição municipal meio que antecipou essa situação dos tribunais tentar reabrir o prédio, né, na Justiça Eleitoral. Houve toda uma discussão sobre a questão das eleições, e a gente continua debatendo isso entre os trabalhadores, né? Qual a realidade que a gente tem e se é possível fazer uma eleição nessa realidade. Esse debate aconteceu no Congresso e no TSE. Eu estou chamando de debate porque, na verdade, foi uma decisão que eles tomaram, né? Embora o TSE tenha dito que conversou com alguns especialistas, mas no Congresso, por exemplo, foi feito a toque de caixa, não houve nenhum debate com a sociedade, nenhum debate com o conjunto dos trabalhadores que fazem a justiça eleitoral, né? Então, eles resolveram lá por cima, lá em Brasília, né? E nessa resolução, eles resolveram que haveria um adiamento das eleições em praticamente 1 mês, né? Assim, na verdade, do primeiro domingo de outubro passaria para 15 de novembro, né?
Esse adiamento ele ainda é muito insuficiente, porque o que a gente vive na realidade, e pelo que os especialistas têm apontado, e como está a situação no conjunto do Brasil, nessa questão das mortes e tal, ter uma eleição nessa situação é muito perigoso mesmo, né? E aí, diante desse calendário, houve toda uma antecipação na reabertura dos prédios, e isso causou uma angústia mesmo entre os trabalhadores, porque eles visualizavam que não tem uma normalidade, né? E eu queria falar um pouco dessa questão da normalidade, né? Porque a normalidade está sendo dito todo dia para a gente, por vários segmentos da imprensa, das autoridades, dos governos, que tudo está voltando ao normal. Não só sendo dito, mas está sendo expressado nas ações das administrações dos governos, né? Porque à medida que você tinha uma situação de, pelo menos parcial quarentena, em que boa parte dos estabelecimentos estava fechado, exatamente para garantir o distanciamento, agora começa a abrir tudo e as pessoas acham, não, está voltando ao normal, né? Então, tem uma contradição entre uma normalidade aparente e falsa e a outra situação, que é a morte das pessoas, o adoecimento das pessoas, o sofrimento das pessoas que continuam não podendo enterrar os seus mortos, o sofrimento, inclusive, dos que se recuperam, porque o tratamento para a recuperação da Covid, muitas vezes é bem agressivo. Você vai para a UTI, você faz entubamento, você usa respirador, e eu conheço vários colegas, às vezes mais distantes, ou às vezes amigos de alguns familiares, que estão sofrendo, inclusive, com esse tratamento pós-pandemia, né, tendo que fazer fisioterapia respiratória e vários outros procedimentos, né? Então, essa normalidade que é dita que existe, ela não existe, na verdade, né? E para a gente, do serviço público, é muito caro fazer essa discussão, porque a gente é trabalhador, que recebe o nosso salário, que usa nossa força de trabalho para exercer uma atividade, mas a gente é servidor público, a gente está tratando a coisa pública, né? E tratar a coisa pública é também enxergar que na sociedade existem pessoas que precisam do nosso serviço, mas diante do serviço que elas precisam, a gente também tem que se preocupar quais as condições que são dadas esse serviço, né? Eu estou dizendo isso porque no início da pandemia existia e existe uma posição do governo federal, do Bolsonaro, que é negar a pandemia, que é dizer que é uma gripezinha, que é banalizar as mortes, né? E que não leva em consideração as vidas que estão sendo perdidas. Inclusive, ele tem isso não é uma ignorância, é uma concepção. A concepção dele é o seguinte: se vai morrer. O que eu vou fazer? Entendeu? Vai morrer uma parcela da sociedade, da população brasileira. Essa parcela vai morrer mesmo, é isso que ele diz, essa parcela vai morrer mesmo, não tem o que ser feito, né? É isso o discurso dele, tem conteúdo. Esse conteúdo, inclusive, não é só banalização da morte, é uma postura genocida, né? Aceitar que a população morra e não fazer nada de concreto e forte para que isso deixe de acontecer. Então, nesse processo, no início era assim, o que o governo fazia e continua fazendo assim no governo federal. No início, existia uma postura dos governadores estaduais, dos prefeitos e parte do serviço público, na qual os tribunais, o Poder Judiciário, se posicionou que precisava fazer uma quarentena, né?
precisava proteger os seus trabalhadores e precisava garantir que a população não se contaminasse, né? O nosso trabalho remoto, em que a gente vai para o trabalho em casa, atendendo a população, porque a gente continua atendendo a população, era no sentido de nos proteger, né, os trabalhadores em conjunto daqueles tribunais, mas também proteger a população, porque o contato, o trabalho presencial, a questão das aglomerações, ou do contato presencial, poderia colocar em risco a vida das pessoas. Naquele primeiro momento, os tribunais e o conjunto das entidades do serviço público adotaram uma quarentena, né? Só que agora está adotando a mesma postura que o governo federal, Bolsonaro, adotou no início. Porque os números, eu lembro bem que quando teve as portarias fechando os tribunais, os números de mortes eram muito pequenos. Talvez não vou ter a lembrança exata, mas não passava de 10 mortos e tal. Foi bem no início, tinha uma contaminação forte já, mas tinha um número de mortes bem inferior. Agora, os números são bem superiores, tanto de contaminação como de mortes, e mesmo diante desses números superiores e do aumento desses números, os tribunais estão tendo a mesma postura que tem o Bolsonaro, a mesma postura que está tendo aqui o Dória, a mesma postura que está tendo aqui o Covas, né, do PSDB e tal. Então, essa situação é uma postura também de negação e de colocar em risco a vida desses trabalhadores e a vida da população, né? Então, se negou todo esse processo que fez antes, está deixando de fazer. Isso é uma primeira postura. Segundo, a quarentena que foi feita pelos governos estaduais não foi uma quarentena que a gente julgue rígida diante da situação que precisava ser, né? A gente não teve um lockdown, a gente não teve uma quarentena efetiva que pudesse parar praticamente todos os setores, que ficasse só mesmo os trabalhos essenciais. Eu vou citar um setor que não parou e que é muito grande e que poderia ter parado, por exemplo, as indústrias. Os trabalhadores das indústrias seguiram trabalhando. E eu não estou falando de trabalhador da indústria só de alimentos. Os trabalhadores das indústrias de continuar trabalhando no setor automotivo, né? Então, foi uma postura de quarentena parcial. Essa quarentena parcial está cobrando o seu preço agora, por quê? Porque a gente tivesse tido uma postura mais firme anterior a isso, a gente não estaria 3, 4, 5 meses nesse processo e agora tendo que voltar nessa situação que não tem normalidade nenhuma. Feito todo esse, né, essas coisas que eu falei, porque eu acho que eu queria chegar em uma situação específica, que é o seguinte, que é o caso do trabalho da Justiça Eleitoral, tá? Tem sido feita toda uma discussão, e o Congresso fala isso, o TSE fala isso, que é necessário fazer as eleições, e que esse trabalho das eleições foi adiado, e que foi adiado e tem que garantir parte do trabalho presencial para que as eleições aconteçam, né? E aí, ao mesmo que eles chamam, inclusive, de festa da democracia, muita gente chama, é a grande festa da democracia. Mas essa grande festa da democracia pode não, vai custar vidas, vai custar o adoecimento das pessoas. E quando eu falo adoecimento das pessoas, eu não falo só dos servidores da Justiça Eleitoral, e nem falo só no dia das eleições, porque antes de começar ter as eleições, existe todo um preparatório das eleições, né? Então, está em risco os mesários, estão em risco as pessoas que vão fazer a preparação das urnas, estão em risco as pessoas, os trabalhadores de empresas terceirizadas, que vem aumentando muito no conjunto do serviço público, e esses estão desprotegidos praticamente, inclusive essa portaria que fez com que a gente volte ao trabalho na segunda-feira, ela vai para os servidores efetivos, mas os terceirizados já estão trabalhando, então a gente vai, né, tem uma situação de risco para essas pessoas, tem trabalhadores requisitados de outros locais, de outras entidades, tem até trabalhadores do TJ que trabalham na Justiça Eleitoral, que estão em risco, né, trabalhadores das prefeituras, eu vou tentar fechar, mas
tem uma situação em que pode ser não, no dia das eleições, quem garante que vai ter uma situação de normalidade? Pelo contrário, está sendo colocado que vai piorar muito. As pessoas vão ficar com medo de votar. Os mesários vão realmente obrigar as pessoas a usar máscara no dia das eleições, e os atritos que podem ter das pessoas que não querem usar máscaras, né, e colocando em risco né? Então, e aí é uma realidade que a gente tem dito assim, na nossa categoria, na justiça eleitoral, a gente tem dito que a vida é mais importante, que a gente vota pela vida. E para ter eleição, a eleição é feita por gente, não é feita por mortos. E os mortos não votam. E depois das eleições, a gente pode ter uma situação e pode ter muito mais contágio do que se tem hoje, né? Então, essa nossa decisão, através do Sintraju, de fazer assembleia, de votar a greve pela vida, de votar a greve sanitária para o eleitoral, ele é muito importante e é uma preservação das nossas vidas. Eu vou só fechar com uma informação de que a gente teve no encontro da Justiça Eleitoral na federação, nossa federação, que é a FENAJUF, e a gente colocou muito essa preocupação sobre a realidade das eleições. O conjunto dos servidores da Justiça Eleitoral estão muito preocupados com essa realidade, porque não é realidade só no tribunal, aqui eu trabalho no tribunal, mas no cartório eleitoral é muito precário, os prédios, inclusive. E a gente fez um chamado nesse encontro da federação, que a federação se envolva nesse processo, que assuma o compromisso e a responsabilidade de chamar assembleias, indicar para os sindicatos que façam a assembleia e faça a defesa das mobilizações, das greves em defesa da vida, e realmente isso seja uma pauta nacional. Ontem a gente fez uma live do Luta FENAJUF, que é um coletivo que existe, que o Sintrajude faz parte nacionalmente e que faz oposição à direção majoritária da FENAJUF, que é dirigida pela CUT, e que não tem tido essa postura de defender efetivamente a vida, porque não cabe à FENAJUF e o sindicato simplesmente fiscalizar se as pessoas estão usando máscara ou não, porque, na verdade, o trabalho presencial coloca em risco, sim, a vida das pessoas. Então, vou finalizar, mas eu queria só finalizar com esse chamado, que tem essa luta estadual aqui em São Paulo, mas para a gente da Justiça Federal e os colegas do TJ, é muito caro a nossa necessidade que isso se amplie nacionalmente. Obrigada, Raquel. Agora eu vou passar a palavra para o companheiro Michel, para ele nos fazer o relato como que está a situação lá na Baixada, no litoral. A palavra é sua, Michel. Bom dia, Luciana. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luiz Milito. Bom dia a todos que estão indo nessa live aí muito importante de esclarecimentos. Primeiro, eu queria fazer algumas considerações e esclarecimentos sobre a greve sanitária. Acho que já foi falado, acho que pela Luciana, mas acho que seria importante a gente reforçar. Essa greve sanitária é uma greve diferente de todas, é uma greve que nós particularmente nunca passamos, e como a situação que nós estamos passando no nosso país, no nosso estado de São Paulo, é uma situação, é uma experiência nova e que exige atitudes diferentes e novas também nossas, né? Então, a gente queria esclarecer primeiramente ao todo trabalhador do judiciário, tanto do estadual ou federal, de que essa greve sanitária é um direito seu, é um direito de você recusar a ir ao trabalho, pois a sua saúde, a sua vida está em risco. Pois neste momento no estado de São Paulo, ainda continuamos num pico de contaminações. E segundo informações de especialistas, por volta de mais 2 meses ainda continuará esse pico. E o Tribunal de Justiça, no caso, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, não lhe dá segurança, por exemplo, do seu trajeto de sua residência
até o seu trabalho. Quando você vai precisar pegar o transporte público, o ônibus lotado, o metrô lotado ou o trem lotado. No caso específico nosso do Tribunal de Justiça, nós já estamos recebendo denúncias de falta de materiais de EPI, e a gente vai iniciar as fiscalizações nos próximos dias, mas também a gente tem a situação que o próprio Tribunal de Justiça, em sua nota técnica, que foi uma nota feita pelo tribunal para fundamentar a flexibilização e a volta dos trabalhadores, exige os testes. Então, o tribunal entra em contradição, colocando essa nota técnica para todo mundo ver, que ela segue as diretrizes e as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas ele mesmo não implementa essa exigência de testes de Covid em seus trabalhadores. Muitas empresas já fazem isso, mas o Tribunal de Justiça, que se vangloria em dizer que é o maior Tribunal de Justiça do país, não vai fazer esses testes. E o que vai acontecer? Bom, nesse momento, os trabalhadores eles estão fazendo um trabalho interno, e na semana que vem vai se abrir para o público, e o nosso receio é que as contaminações não só entre os funcionários, mas também de funcionário para advogado, de funcionário para a população em geral, ou vice-versa. Isso vai aumentar cada vez mais as infecções, tanto dentro do judiciário, mas também para fora. Então, a saída dos trabalhadores neste momento que estão exercendo sua atividade, isso que é importante esclarecer, os trabalhadores estão em home office e até o momento as informações que nós temos é que mais de 10 milhões de atos foram praticados no Tribunal de Justiça pelos servidores. Então, os trabalhadores estão exercendo a sua atividade nesse momento. E é isso que eles querem, é continuar exercendo a sua atividade em segurança. E o Tribunal de Justiça não está oferecendo essa segurança para esses trabalhadores. Queria aproveitar e repudiar a fala de alguns advogados que foram feitas nesses últimos dias. O presidente da OAB de Santos, Dr. Rodrigo Julião, que disse que é um desserviço dos trabalhadores do judiciário que estão em greve neste momento, né? Eu gostaria de esclarecer ao Dr. Julião e a todos os advogados que estejam nos assistindo, e como eu disse inicialmente, os trabalhadores estão exercendo a sua atividade. E se no Tribunal de Justiça existe 9 milhões de processos físicos, essa culpa não é do servidor. Essa culpa é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que há 10 anos não fez essa digitalização. E nós estamos abertos para dialogar com a presidência do Tribunal de Justiça, o Dr. Geraldo, sobre essa questão da digitalização. Mas ele tem que nos receber, ele tem que nos ouvir. Não adianta colocar num ofício dizendo que teve a participação do servidor, o provimento de reabertura, porque não teve. É mentira. Nós não fomos recebidos em nenhum momento pelo presidente do Tribunal de Justiça. Ele não respondeu nenhum ofício de nenhuma entidade até esses dias atrás. E a resposta que nós tivemos, é que ele esteve conosco, conversando, ou algo assim. Nós tivemos a participação nessa construção. Nós não tivemos essa participação, foi de forma unilateral essa volta. Então, a gente repudia a fala do Rodrigo Julião de Santos, da OAB, do presidente, mas também tem uma outra advogada que eu queria aproveitar, que é a Renata Girotto, advogada, se não me engano, acho que é da Comissão de Prerrogativas de Taquaratinga, né? Que chamou, eu vou reproduzir aqui, ó, a fala dela. Não esqueçam que vocês só têm essa merda de função, né? E que ela também exige a extinção nossa. Eu quero dizer para essa senhora, advogada, e a todos os advogados que desrespeitam a nossa categoria, que daqui por diante vocês vão estar respeitando a nossa categoria, pois eu já estou acionando os nossos advogados para que a gente tome as medidas cabíveis a todas essas pessoas, porque nós não vamos admitir mais desrespeito ao servidor público, porque os nossos trabalhadores são valorosos trabalhadores que estão exercendo a função nesse momento, como disse, através do home office, e no caso do Estado de São Paulo,
estão utilizando os próprios equipamentos. É isso mesmo. Os próprios equipamentos de informática particulares, que não é o Tribunal de Justiça que está cedendo de forma de comodato, não foi o Tribunal de Justiça que cedeu algum recurso para que se compre o equipamento, não. O trabalhador teve que comprar o equipamento. O trabalhador está pagando a sua luz com acréscimo. O trabalhador está pagando a internet com acréscimo e não está recebendo nada por isso. E eu quero também esclarecer com relação ao home office qual a nossa posição. Nós entendemos que o home office, nesse momento, ele é necessário por causa da pandemia. Mas nós temos as nossas críticas sobre o home office. Pois o home office, ele acaba escravizando o trabalhador. O home office, no caso, nesse momento a gente tem já informações de que tem trabalhadores que estão trabalhando de 12, 15, 16 horas por dia, sendo acionado às 11 horas da noite pela juíza. Olha, pessoal, nós sindicalistas, quem trabalha em sindicatos, sabe que a gente não tem hora para trabalhar. A gente trabalha de manhã, à tarde, às vezes à noite, até final de semana. Mas você, trabalhador, que está vinculado ao Tribunal de Justiça, você tem uma jornada que é de 8 horas e ela tem que ser cumprida. E isso que está ocorrendo com relação ao home office é muito preocupante também. Mas o home office, nesse momento, é necessário para salvar as vidas dessas pessoas. E existe uma alternativa para a gente resolver essa questão. É abrir uma mesa de negociação com o Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça não está nos querendo nos receber. Bom, aqui na Baixada Santista, a gente iniciou uma série de atividades nessa semana, quando começou a greve, e a gente percorreu as comarcas aqui da região, principalmente da Baixada Santista, para a gente esclarecer aos trabalhadores o que é a greve sanitária, pois muitos trabalhadores estão com medo do Covid, mas também estão com medo com as ameaças do Tribunal de Justiça, porque um dia antes da nossa Assembleia, o Tribunal de Justiça soltou um comunicado, enxertou lá, falando sobre a prorrogação do teletrabalho, mas também colocou lá uma lei de 99 ameaçando demissão dos funcionários. Então, os funcionários estão sofrendo o assédio nesse momento do Tribunal de Justiça para proteger as suas vidas. Então, nós estivemos passando nas comarcas para a gente esclarecer aos trabalhadores que a greve sanitária é uma decisão de cada um dos trabalhadores e uma decisão coletiva também construída. Que cada trabalhador precisa, nesse momento, refletir e tomar uma decisão muito importante para resguardar não só a sua saúde, mas a saúde dos seus familiares em suas casas. O Tribunal de Justiça, ele, além de não despender dos testes Covid, também tem outras questões, por exemplo, que é as telas de acrílico, né? Isso é interessante a gente lembrar, que essas telas de acrílico vão ser colocadas apenas nas salas de audiência, onde estão os juízes. Por que não vai ser colocada, por exemplo, nos setores onde vai ter o balcão com atendimento ao público, aí em caso especial dos assistentes sociais e psicólogos que têm um contato direto com a população, com crianças, com mães, com pais, e a proteção desses profissionais. Então, a gente fica, assim, até... a gente acaba pontuando essa desigualdade, porque a gente sempre conviveu com essa desigualdade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? No ano retrasado foram pagos as perdas salariais dos juízes e dos servidores não foram. Foram mais de 16% para a magistratura e apenas a database, que foi os últimos 12 meses do ano anterior. Então, essa desigualdade a gente sempre encontrou. Agora, até nesse momento de pandemia, a gente acaba verificando nessas questões. E lembrando um pouco da nota técnica, que eu me fiz lembrar, é o seguinte, que ela tem muitas falhas, essa nota técnica do tribunal. Uma, por exemplo, é que eles afastam o grupo de risco do trabalho presencial, como, por exemplo, a mulher gestante, né? Então, a mulher gestante, trabalhadora gestante, não pode ir trabalhar o presencial, pois ela está no grupo de risco, então ela pode continuar no home office, né? Mas olha que interessante, se o trabalhador for casado e a sua esposa está grávida,
ele não vai ser afastado, né? Então a gente fica preocupado com essas situações que acabam trazendo mais problemas do que resolver a questão nesse momento. Então, ontem a gente esteve em São Paulo com o objetivo de abrir o diálogo com a presidência. E os poucos trabalhadores que a gente conseguiu reunir nesse momento de pandemia, pois é muito preocupante. Foi a primeira vez que eu vou para São Paulo, para a capital, há mais de 4 meses, e a gente conseguiu algo que a gente até não esperava. Nós entramos no palácio, nós fomos recebidos por alguns juízes assessores, né, que foi o doutor Gabriel, Alexandre Andretta e doutor, esqueci o nome do terceiro juiz assessor. E eles nos comprometeram o seguinte, que até hoje, é o prazo que nós pedimos, até hoje nós já teríamos uma data de reunião com o doutor Geraldo, que é o presidente do Tribunal de Justiça, pois amanhã nós temos nossa assembleia. Então, nós vamos aguardar até o fim do dia, né, e talvez até o fim do dia, se nós não recebermos esse contato dos juízes assessores, nós vamos estar levando essa situação para a Assembleia amanhã e para que seja deliberado pela nossa categoria. E, por fim, eu queria dizer a todos o seguinte, aos trabalhadores. Eu sei que essa greve sanitária é uma questão muito complexa, é uma situação muito complicada e é uma decisão muito difícil para cada trabalhador do judiciário tomar nesse momento. Alguns dos nossos não estão recebendo auxílio alimentação, alguns dos nossos estão em casa, como disse, arcando com todas as despesas do home office, alguns questionam de que se porventura ele vai até ao supermercado, ele vai até a farmácia, e por que ele não vai até o trabalho? Bom, eu queria dizer a todos esses trabalhadores o seguinte, que nós, do Sintrajus e as outras entidades e a categoria que esteve participando na Assembleia, nós temos um compromisso, mais do que as questões econômicas, que são os direitos. E, nesse momento, o maior direito de todo trabalhador, que é o direito à sua saúde, e o direito à vida, está sendo ameaçado. Eu queria que todo trabalhador, nesse momento, fizesse uma reflexão sobre a decisão que possa tomar, se não tomou até esse momento, sobre a greve, de que a sua vida está em risco, pois os contágios, as contaminações não vão parar enquanto nós não tivermos uma vacina. E quanto mais pessoas nas ruas, a probabilidade é muito maior de contaminações e mais mortes. Nós já perdemos muitas pessoas queridas, nós perdemos amigos, nós perdemos familiares. Aqui mesmo na Baixada Santista já foram 5 pessoas. Nós temos um colega, acho que de Santos, da comarca de Santos, que está numa situação muito grave no hospital nesse momento. Então, eu não quero mais ver essas notícias no Facebook, eu não quero mais ver essas notícias nas redes sociais, de algum colega postando, algum familiar, ou algum próprio colega do fórum, que nós estamos perdendo. Então, mesmo com as posições contrárias à greve, eu queria dizer a todos que eu vou continuar com essa convicção de que nós estamos no lado certo da história mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada, Michel. Eu gostaria de colocar aqui que todas as questões que vocês pontuaram e que foram colocadas aqui são questões extremamente sérias e são questões extremamente caras a todas e todos e as nossas entidades. Então, todas as nossas entidades estamos numa luta contra as administrações para que haja uma revogação das portarias e das resoluções que determinaram esse retorno
presencial aos locais de trabalho. Isso não significa dizer que nós estejamos defendendo o teletrabalho. Isso é uma discussão que nós teremos que fazer oportunamente, mas que nesse momento que passamos é necessário a manutenção do teletrabalho. Nós temos a exata dimensão de que os custos desse teletrabalho estão sendo arcados única e exclusivamente por nós, trabalhadoras e trabalhadores, e que o custo tem sido alto, mas que nesse momento manter nossos trabalhadores e trabalhadoras em casa, assegurando a nossa saúde, a nossa vida, é mais importante do que tudo isso, né? Então, só para dizer aqui, Michel, essas questões que você acabou de colocar com relação às proteções de acrílico, que só vai ter nas salas de audiência, na segunda, na terça e na quarta-feira eu percorri os prédios, alguns prédios aqui da capital, do Tribunal da Justiça Federal, salvo o prédio do Fórum das Execuções Fiscais, onde lá não permitiram que uma diretora do sindicato entrasse para ver como que estavam as condições. Eu pergunto, o que especificamente aquele fórum, aquele prédio tem a esconder? São as formas de assédio, porque nós sabemos que tem trabalhadoras e trabalhadores trabalhando acima de 60 anos que não deveriam estar lá, trabalhadores que têm problemas respiratórios e estão trabalhando e não deveriam estar trabalhando, trabalhadoras e trabalhadores que são hipertensos e estão trabalhando, porque não é uma faculdade, está sendo uma imposição. A imensa maioria está sendo obrigada a trabalhar. Está sendo a trabalhar, muitas vezes, para ser solidário com um colega que vive uma situação ainda pior, de ser idoso, de ter alguma comorbidade e ainda morar longe. Ter que se utilizar do transporte público, que é o segundo maior vetor de contaminação. Com relação ao que a Raquel colocou sobre as eleições, as pessoas podem dizer assim, mas as eleições vão ocorrer só em novembro, até lá já pode até ter chegado uma vacina. Pessoal, não nos enganemos, essa vacina vai chegar aqui muito depois. Os países ricos vão comprar essa vacina e só vai chegar aqui bem depois, principalmente para os trabalhadores, para as populações mais pobres e periféricas. Então, a gente não pode acreditar, como eles tentam nos fazer acreditar, que até novembro nós estaremos na mais perfeita normalidade, porque normalidade nunca mais haverá. Então, além de colocar as nossas vidas em perigo, coloca a vida das pessoas que vão votar. Eles acreditam que as pessoas que forem convocadas como mesário vão aceitar trabalhar nesse dia? Por quê? Vai pagar multa, vai sofrer um processo. Gente, motivos de sobra nós temos para recusar essa convocação. E se não tiver mesário suficiente? Os mesários poderão até participar remotamente de um curso de treinamento para isso. Mas eles vão aparecer lá para trabalhar? Eu espero que não. O Barroso não vai sentar numa mesa como mesário. Ele não vai. O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, os nossos algozes. O prefeito de São Paulo, ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá sentado o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, para sair da sessão, da zona eleitoral, às 20, 21 horas. Ele não ficará exposto. A população estará lá. E nós bem sabemos que uma parte da população que sempre faz questão de votar, de sair de casa e de encontrar as pessoas, são os idosos.
Muitos não precisam comparecer, não precisam votar, mas fazem questão de ir. Então, é colocar a população num perigo ainda maior. Eu quero colocar aqui para vocês, assim, a fala muito boa do Milito, reforçando a importância dos serviços públicos e a importância do SUS, né? Então, os serviços públicos ficaram muito evidentes, inclusive para despertar a ira de alguns doutores ADVs, doutores e doutoras ADVs, né? Que no Pedro Lessa também, na segunda-feira, teve uma advogada lá às 9 da manhã que causou porque ela queria ser atendida. Sequer se deu ao trabalho de ver que para estar lá, para ter atendimento, ela precisaria agendar e que há um horário, é das 13 às 19 horas. Mas ela chegou às 9 horas da manhã e causou o maior furdunço na porta do fórum, tá? Então, eu gostaria de passar para vocês aqui alguns comentários, algumas colocações, para vocês pontuarem, tá? Então, vamos lá. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a todas e todos que nos acompanham, né? Muitos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal e do Estadual. Então, a Paula Liendo, ela colocou aqui que agora ela está assistindo a um congresso na OAB, e a posição na OAB é contra a continuação do trabalho remoto. Eles não estarão lá nos balcões das secretarias atendendo. Adilson Rodrigues saúda a todas e todos, e diz que é uma honra e uma alegria caminhar e lutar juntos, mais uma vez, com todos os bravos e bravas guerreiras do Judiciário Estadual. Milene Leão parabeniza pela decisão dos colegas do TJ. O Judiciário Estadual é extremamente importante para a Justiça Eleitoral. O nosso tribunal tem colegas e juízes no estadual. O João Lima, ele reforça aqui, corrobora o comentário do nosso grande companheiro Altino em resposta no Bom Dia São Paulo ao Rodrigo Boca Aberta, né? É errado não os trabalhadores fazerem greve, né? Errado é os bilionários desse país ficarem cada vez mais ricos durante a pandemia e nós pagarmos a conta da crise. Fernanda Copelli, o TJSP obedece à ordem do capital para que tudo retorne a funcionar a despeito das mortes. É vergonhoso. Ramon Pereira pergunta qual a chance das eleições serem canceladas devido ao sucesso da greve sanitária, né? Uma greve sanitária bem-sucedida, qual a força de cancelamento das eleições. Então, eu retomo a palavra para que vocês façam as suas colocações, ponderações. E uma última questão aqui, a Paula Silveira, ela pergunta sobre a situação dos pais e mães de filhos pequenos que não têm escola. Muitos estão voltando ao trabalho sem ter com quem deixar as crianças. Estamos no meio de uma pandemia que está sendo banalizada pelo governo. Bom, eu sei que nós quatro, qualquer pessoa que nós temos assim, um leque de coisas para falar sobre cada uma dessas colocações, mas eu vou me calar, que eu já falei demais, e vou passar a palavra para vocês se colocarem a respeito disso. Eu quero começar pelo... Vou inverter, tá? Começar pelo Michel, depois a Raquel, depois o Milito, tá bom? Então, Michel, vai, você. Beleza. Bom, primeiro eu queria também parabenizar a fala do Altino, dos metroviários, né? Porque ele nos lavou a alma, né? Porque toda vez que a gente fala em greve, a imprensa é contra, alguns setores também é contra, e tentam sempre desconstruir um direito que é constitucional, um direito que é sagrado, um direito que foi conquistado por todos os trabalhadores. Então, eu queria
parabenizar o Altino de Melo Prazeres Júnior, que é o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E também aproveitar, fazer um encaminhamento, que eu acabei esquecendo na minha fala anterior, de que quem puder entrar lá pelo Face da OAB Santos e deixar o seu recado ao doutor Rodrigo Julião, tá? Sem ofensas, é claro, mas que exigindo respeito. E também ao contato também da advogada de Taquaritinga, que é Renata Giroto, é isso? Acho que é Renata Giroto, tá? Vocês podem buscar no Face, Giroto com 2T. E deixar o recado para ela também. Também um recado respeitoso também, sem ofensa. Não vamos baixar o nível como ao nível dessa advogada, mas deixar o recado para ela exigindo o respeito. E também ser justo com algumas pessoas, que a gente não pode generalizar, não são todos advogados que pensam dessa maneira, né? Então, queria dar uma salva de palmas à advogada de Santos, Patrícia Gorich, né? Que além de nos apoiar nessa greve com justificativas bem ponderadas, ela exige da OAB de que, em vez de atacar os servidores, cobrar do Tribunal de Justiça a segurança, né? Em vez de cobrar do servidor, cobrar de quem deve ser cobrado toda essa questão, que é o Tribunal de Justiça. Então, existem advogados e advogados, pessoal. E eu gostaria de dar um salve para essas pessoas. Com relação à nossa greve, eu queria dizer que amanhã a gente vai ter uma assembleia, que é a importância da participação de todo servidor do judiciário para que a gente construa de forma coletiva, para que essa decisão não seja uma decisão de um pequeno grupo, que essa decisão não seja principalmente dos representantes das entidades, mas que seja uma decisão da base, que são vocês. São vocês que estão nos assistindo e são vocês que devem dar um norte, que devem guiar, que devem levar esse leme aí para o melhor caminho, tá bom? Esse é o recado que eu queria passar para toda a nossa categoria. Obrigada, Michel. Raquel, passo a palavra para você. Seu microfone está fechado, Raquel. Assim como o Michel lembrou, acho que a gente, nessa live, a gente está devendo essa saudação aos metroviários, né, através do Altino, né, nessa greve que eles iniciaram na noite passada, que teve um êxito, e que, a partir da fala do Altino, fez toda uma referência ao direito de greve e aos trabalhadores que estão passando por um processo de pandemia, tentando proteger suas vidas, mas que também estão sendo atacados nos seus direitos. E nos metroviários é muito grave isso, porque eles também estão na linha de frente, né? Eles, inclusive, estão fazendo trabalho presencial, estão na linha de frente. E mesmo os trabalhadores da linha de frente estão sendo atacados nos seus direitos, né? Ele é só um exemplo, porque essa greve dos metroviários é só exemplo. A gente já teve agora, no mês passado, aquela forte dia de greve dos entregadores dos APPs, que são vítimas desse processo de precarização de trabalho, inclusive em consequência da reforma trabalhista que foi feita pelo Bolsonaro. Estou fazendo essa referência porque a gente está falando de greve, né, de luta, de direitos da nossa categoria, mas precisa que a gente entenda que há todo um ataque para o conjunto dos trabalhadores, e nessa situação de tentar mostrar pelo governo dessa normalidade que não existe, está fazendo vários ataques também aos nossos direitos. Aquele lance que o ministro do Ambiente disse de passar a boiada, tentando passar essa boiada. Nosso direito à vida, e eles estão aproveitando para tirar todos os direitos que eles podem, e a gente resistindo de alguma forma. E a greve é esse momento especial de resistência
agora do direito pela vida e do restante dos direitos. E essa preocupação Altina tem a todos os trabalhadores, mas esses trabalhadores metroviários, a Altina é presidente do Sindicato dos Metroviários, e da executiva estadual da CSP com Lutas, né, na qual a gente do Sintrajude é filiado, inclusive participa da estadual a Luciana, né, a Luciana está aqui, e uma nossa colega Angélica, também da Federal. Então, é muito importante para nós do Sintrajude valorizar essa nossa central, e a gente fica muito feliz que esse momento de defesa à greve, de defesa dos trabalhadores, inclusive que estão na linha de frente, tenha tomado essa expressão que tomou nacionalmente, inclusive no jornal e tudo, virou meme, tem um bocado de meme, porque nos representa, né? E para a gente do Judiciário, nesse momento de greve sanitária, aqui no Judiciário Federal, valorizar a nossa central é importante, porque a gente tem a federação, nossa federação, FENAJUF, que é dirigida majoritariamente pela CUT, e tem tido uma postura diferente dessa combatividade, né? A FENAJUF, nesse momento, era para estar defendendo o direito à vida, das mobilizações, construindo nos seus estados a questão da greve sanitária, e a gente foi para o encontro estadual da FENAJUF, dos servidores da Justiça Eleitoral, e o máximo que tirou lá, que a gente conseguiu tirar por consenso, é uma reunião ampliada para fazer essa discussão. Esse encontro foi feito no sábado, e até agora não tem a data dessa reunião ampliada. Então, é essa situação que a gente tem aqui. Mas a gente acha que tem que avançar. Fora isso, eu queria só fazer o fechamento, fazendo algumas pontuações que eu não fiz no primeiro momento. É que a gente até colocou isso lá na reunião ampliada da Justiça Eleitoral, lá da FENAJUF. Tem um dado importante, que tem 37 países que adiaram as eleições por conta da pandemia. Então, não é uma realidade que não pode adiar as eleições. Pode sim adiar as eleições. Vários países já fizeram isso, né? A gente pode até... o sindicato tem esses dados, aí eu acho que vai fazer alguma matéria para divulgar, mas existe essa realidade de eleição. Outra coisa, por conta de um problema burocrático de licitação no TSE, está sendo colocado para os TREs e vai diminuir o número de sessões eleitorais, porque tem não vai ter urnas suficientes para ter o número de sessões suficientes. Para quem não, assim, a gente que está dentro, a gente entende, mas quem está fora, significa que, ao ser diminuído o número de sessões, vão ter sessões que vão ter que ser agregadas a outras sessões, e aumenta o número de eleitores para aquele local, para aquela sala de votação. Isso significa mais aglomeração, mais gente votando numa sessão só. Então, o perigo aumenta mais ainda. Aqui no Judiciário Federal, existe duas situações dessa questão da mobilização e da greve sanitária, e que teve algum resultado parcial já teve. Por exemplo, o TRE Bahia fez a discussão e votou a questão da greve sanitária, o estado de greve, que ainda não tinha sido feita a portaria, estava em vigor, e o tribunal queria fazer a abertura do prédio em julho agora, e isso foi prorrogado para agosto, fruto dessa mobilização dos colegas do TRE Bahia. Essa semana também, a gente teve notícia que o TRE Alagoas queria fazer uma abertura do prédio agora, em outubro, e também foi prorrogado só para agosto, né, o trabalho presencial, fruto das notícias, da divulgação, das nossas decisões em São Paulo e na Bahia de ter a greve sanitária, e também da intervenção do sindicato lá, que colocou para a imprensa, colocou nos meios de comunicação essa situação, e o tribunal colocou lá para agosto. Então, isso é fruto da greve e da mobilização que os colegas fizeram lá. E, por último, eu queria dar só um exemplo. Eu sou da Justiça Eleitoral, a gente começou aí a estar nessa greve sanitária, e o meu setor, eu vou dar esse exemplo que eu acho que é muito importante,
O meu setor, diante das mobilizações que a gente no eleitoral já tinha feito 4 assembleias setoriais, né, para discutir essa questão da gravidade do que era a volta, e o meu setor, a gente fez uma reunião, e nessa reunião a gente decidiu que a gente não ia colocar, são 13 pessoas no meu setor, e que nenhum de nós íamos colocar nossas vidas em risco. Nem íamos deixar que as chefias e os assistentes também colocassem essa vida em risco. Se eles concordassem com a gente, todo mundo ia assinar um documento e encaminhar formalmente para o tribunal, dizendo que nosso setor iria permanecer no trabalho remoto. E a gente fez assim. Todos os colegas do meu setor assinaram um documento, inclusive a chefia, dizendo que não concordava de colocar as vidas em risco. A gente protocolou isso. A gente teve também a nossa assembleia aqui, referendou a greve sanitária, e eu estou dizendo isso porque esse documento é público, e eu acho que o que a gente conseguiu, primeiro que não é fácil, certo? Eu não estou dizendo que é fácil conseguir essa adesão do conjunto dos servidores, porque tem muita contradição, né, de achar que tem força ou não para fazer isso, mas eu acho que foi um passo importante dos colegas da minha seção, e a gente quer compartilhar isso com cada colega, porque no sentido de que possa acontecer isso também nos outros setores, que isso sirva de apoio para também outros setores, e que também o apoio de cada colega sobre isso também faça com que a gente tenha mais força e não sofra tantas pressões, né? Porque essa questão que eu acho que o Michel colocou, a gente está dizendo que não vai colocar nossas vidas em risco, mas pode ser que haja alguma pressão dos tribunais sobre os servidores, e qualquer pressão ou assédio que exista entre os servidores, o sindicato tem que estar atento, porque essa também é um processo da nossa greve sanitária, faz parte desse processo de proteger os servidores, tanto proteger contra qualquer risco à saúde e à vida, como qualquer tipo de assédio que possa acontecer. É isso, eu agradeço a todos, eu espero que tenha... eu não respondi a pergunta do colega. Deixa eu só responder rapidinho, olha só, Ramon. As decisões sobre as eleições, a gente sabe que são decisões que envolvem interesses econômicos e interesses políticos muito fortes, né? Tanto é que no Congresso eles decidiram e pronto, no TSE também tem uma postura assim. Claro que tem uma pressão muito grande e um interesse muito forte sobre a eleição. Agora, eu só queria fazer uma reflexão, assim, quem faz as eleições não é o Barroso, não é ninguém do Congresso, não é o presidente do TSE, não é o presidente do TRE. Quem faz as eleições é cada servidor e cada trabalhador que proporciona as eleições. Se a gente tiver um processo de unidade e força para que diga-se, não, nós não vamos colocar nossa vida em risco, cada um disser isso, em conjunto isso for crescendo, não tem quem faça as eleições, né? Porque são os servidores que fazem e os trabalhadores que estão envolvidos. Se os mesários enxergarem que eles vão estar com as vidas em risco efetivamente, né, porque eles, inclusive, é um trabalho voluntário que nem recebe nada, será que as pessoas, voluntariamente, sem nenhuma remuneração financeira, né, e correndo risco de ficar doente, ele vai mesmo colocar sua vida em risco para fazer as eleições num momento em que existe possibilidade, sim, de adiar essas eleições, como vários países já fizeram. Então, assim, eu queria só fazer essa reflexão, que quem faz a justiça eleitoral é cada um dos trabalhadores que estão lá. Não é nenhuma autoridade, nenhum presidente, nenhum ministro. Agora, é difícil, o que é mais difícil é que cada um consiga, através da sua decisão individual, fazer esse esforço coletivo e que todo mundo entenda que a gente tem força, sim, se a gente estiver junto, certo? É isso, é mais uma reflexão. Obrigada, Raquel. Eu passo a palavra agora para o companheiro Milito para fazer suas colocações, considerações finais.
Ok, ok. Bom, eu vou fazer as considerações finais, tentando fazer um link com o que cada um falou, dos nossos ouvintes, né, que estão assistindo. A companheira Paula Lienda, oficial de justiça lá do ABC, né, ela colocou a questão da OAB, a posição da OAB, mais uma pressão em cima do tribunal, né, que a gente vinha dizendo, além do governo, a OAB pressionando para que o tribunal abra, né, e nós sabemos exatamente o risco que ocorre. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que 20% dos funcionários começasse o trabalho presencial, né, das 13 às 17. 20% da nossa categoria são 9 mil trabalhadores. É muita gente, vai ter o aglomerado em todos os lugares, no transporte e tal, então a gente é contra qualquer trabalhador voltar. Lembrando que os oficiais de justiça estão fazendo o trabalho, não pararam nem um minuto, eles estão fazendo todos os mandados urgentes, os oficiais estão fazendo, tanto do Estado como no Brasil todo. E nós já tivemos mais de 17 mortes de oficiais de justiça e muitos contaminados. Então, a situação é muito grave, o oficial está indo cumprir mandados urgentes, não está deixando de ir, e, no entanto, está se contaminando e está morrendo. É uma situação bem, bem complicada, mas continuam fazendo os plantões. Assistentes sociais, psicólogos, também estão fazendo os plantões emergenciais e casos urgentes, que são casos assim de vida ou morte, né, e o pessoal está fazendo, está cumprindo. Então, os advogados têm que entender isso, né, que existe o que for urgente, os funcionários estão fazendo, tanto oficiais como assistentes sociais. Então, isso, lembrando a nossa colega Paula. O Adilson lembra das nossas lutas conjuntas, né, companheiro Adilson, de grandes lutas. Em 2010, nós fizemos uma greve, e eles também estavam em greves federais, fizemos passeatas juntos, foi uma época de unidade muito forte, nós queremos retomar essa unidade agora, né? Então, essa live aqui já é um pouco para isso, né, Luciano e Raquel e Michel, e hoje às 18 horas, nós vamos ter uma reunião conjunta, né, dos sindicatos que estão ligados ao Judiciário Estadual e Federal, às 18 até às 19, vai ser Sintrajude, Sindigesp, e o Sintrajus e a Sojubes. E às 19 horas tem reunião do fórum, né, lembrando a todos. O João Lima fala do Altino está sendo um meme, né, mundial, inclusive meu filho que trabalha em Londres reproduziu a fala do Altino e está repercutindo mundialmente, e nós convidamos o Altino, viu, Michel? Ontem a gente fez a reunião do Sindigesp ampliada, né, a gente está fazendo uma reunião ampliada, chamando vários sócios para participar, e foi proposto de convidar o Altino para ir fazer uma saudação na nossa assembleia amanhã, e o Altino topou, só que ainda não conversamos lá no grupo de não deu tempo, né, mas ele topou de fazer uma saudação, né, em nome da Conlutas, né, lembrando que nós temos um coletivo do Judiciário Estadual, que faz parte da Conlutas, não o Sindigest, mas o coletivo faz parte. A Fernanda fala que o tribunal corresponde à ordem do capital, está certíssima, faz parte do Estado capitalista. Nós que temos que ser aquele elo democrático com a população, nós temos que ter essa consciência e temos que lutar contra esse Estado, que é um Estado realmente que não atende os interesses da população, né, e vamos tentar criar um Estado mesmo democrático dos trabalhadores. Isso é uma luta nossa geral, né, de toda a classe trabalhadora. O Ramon, a Raquel já respondeu. A Paula Silveira, a questão da escola é fundamental, isso. Não dá para os trabalhadores irem trabalhar e deixar seus filhos em casa com quem? Né? Quem vai cuidar dos filhos se não tiver escola? Então, tem que ser uma coisa combinada, e os nossos colegas da educação estão lutando para não voltar no dia 8 de setembro, que foi marcado, não voltar no dia 8 de setembro, as escolas estaduais, as privadas parece que já estão voltando. Então, é uma luta conjunta, nós não temos que aceitar de voltar a trabalhar e os filhos estarem em casa, com quem vão ficar os filhos. É uma questão muito importante que a gente tem que levar para o tribunal isso também, na reunião que a gente vai ter, para colocar essa questão de extrema importância. Com relação às atividades que nós vamos ter, amanhã
tem a assembleia, depois nós vamos ter uma audiência pública na Alesp, virtual, né, que o deputado Gianazzi organizou, e está todo mundo convidado para assistir, vai ter um link, e nós vamos participar da audiência pública em defesa da greve sanitária e do não retorno ao trabalho presencial nesse momento. Então, é importante essa audiência para dar visibilidade, para pressionar os tribunais, para que eles entendam que não é o momento de voltar agora. Então, é uma coisa importante que a gente vai fazer amanhã. Lembrando que o tribunal mesmo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconheceu que economizou 300 milhões de reais nesses 4 meses, só não pagando auxílios, não pagando luz e uma série de coisas que eles economizaram. Só com o auxílio transporte, eles economizaram 10 milhões de reais. E, no entanto, eles estão congelando o nosso salário. Nós não vamos ter reposição até dezembro de 2021, está congelado o salário, vão aumentar a alíquota de desconto do SPPREV, que é a nossa previdência, dos aposentados a partir de outubro, nós vamos pagar, quem é aposentado, paga acima do teto do INSS, que é 6.101. Mas, a partir de outubro, vai pagar em cima do salário total, como se fosse da ativa. Então, vai ser 16% em cima do salário total. É um baita arroxo salarial descarado que o governo faz, vem lá do governo Bolsonaro, desce para o governo Dória e vai para os tribunais. Então, é um arroxo salarial, um ataque sem precedentes aos direitos dos trabalhadores. Então, isso é uma luta que não envolve só a nossa categoria, mas todo o serviço público, todos os trabalhadores que estão tendo que pagar alíquotas maiores de desconto de previdência. Isso é um debate que a gente já fez, que a previdência, a gente acha que ela não é deficitária, mas que, no entanto, eles jogam a questão da previdência como se fosse um grande problema para a economia do país, né? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a participação aqui, né? Foi muito importante a gente estar fazendo essa live. Muitas questões a gente tem que responder depois que for possível, a gente pode estar conversando com os colegas que têm questões que não deu para responder. Agradecer ao Sintrajude, essa diretoria que sempre na luta, sempre abrindo espaço para os trabalhadores, sempre defendendo o interesse dos judiciários federais, não só, mas também de toda a classe trabalhadora que estamos juntos nessa luta, e obrigado a todos, então. Eu agradeço muitíssimo, em nome do Sintrajude, toda a diretoria, de todas e todos que fazem parte do Sintrajude, a participação de vocês aqui nessa live, para a gente colocar aqui que nós vivemos um momento de muitos ataques de todas as esferas dos governos, dos poderes e das administrações aqui. Eu quero colocar só uma última coisa aqui. Os oficiais de justiça, da Justiça Federal, estavam até a sexta-feira desenvolvendo as suas atividades de forma remota, cumprindo presencialmente o que era de urgência. Só que a diretora da CEUNE aqui da capital, ela, por sua conta, ela disse que a atividade do oficial de justiça é incompatível com o teletrabalho, né? Sendo que foi autorizado aos oficiais de justiça cumprirem o seu trabalho, executarem as suas tarefas de forma remota, até porque grande parte dos processos hoje é eletrônico, né? E aí a juíza corregedora acatou essa orientação da diretora da CEUNE e disse que realmente as funções inerentes ao cargo de analista judiciário executante de mandados é incompatível com o trabalho remoto. E aí ela colocou para apreciação do juiz, diretor do foro, que os oficiais de justiça que não poderão executar o teletrabalho, porque se encaixam em algum dos grupos de risco da portaria 10, que eles sejam aproveitados em outros setores que permitam o trabalho remoto.
Quais outros setores? Por que até sexta-feira poderia fazer como fizeram ao longo desses meses todos? Fizeram o trabalho de forma remota e cumpriram os mandados urgentes, e agora não pode mais. Agora estão sendo obrigados, coagidos ao trabalho presencial, e aqueles que não podem, porque são hipertensos, são diabéticos, são obesos, maiores de 60 anos, têm crianças em casa ou convivem com idosos, essas pessoas vão fazer o quê? Vão ser impedidos de executar as suas tarefas, sendo que elas podem continuar sendo cumpridas de forma remota, nesse momento que devem ser protegidas a saúde e as vidas de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma administração que desrespeita, que desvaloriza nossas vidas. Somos um mero RF, eles nos tratam assim, como um mero RF. Nós não somos só isso, nós somos pessoas, exigimos e merecemos respeito. Um grande abraço a todos. Sigamos na nossa luta, nos embates e nos enfrentamentos que somos convocados a fazer diuturnamente. Agradeço a todas e todos que nos assistiram, que se colocaram, que interagiram, e que após essa live continuemos compartilhando para que isso tudo, esse debate todo, chegue para um número ainda maior de pessoas. Um grande abraço para todas e todos e até a próxima. Tchau.